Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite, delegado federal quer ouvir o ex-presidente Lula no inquérito da Operação Lava Jato e veja também nesta edição. Presidente Dilma Rousseff nega a intenção de substituir o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, desafeto do PMDB. Prefeitura de São Paulo prevê alta de 32% na arrecadação de multas de trânsito, que deve passar de R$1 bilhão. Código de Defesa do Consumidor completa 25 anos com o desafio de regular o comércio pela internet. Violência que atrapalha o desenvolvimento do país está na reportagem da série Saídas para a Crise. Tenho medo de sair de casa, tenho medo de ter dentro de casa. Guindaste cai sobre a grande mesquita de Meca, na Arábia Saudita, e mata mais de 100 pessoas. Estados Unidos prestam homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro. E os nossos comentaristas desta noite são Leandro Carnal, historiador e professor da Unicamp, e Eduardo Mulaer, advogado, fotógrafo. Participe com perguntas através do WhatsApp, o número está aí na sua tela, e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Não se esqueça de se identificar. O Código de Defesa do Consumidor completa 25 anos e enfrenta discussões sobre sua atualização. O principal desafio agora é compra pela internet. Eles queriam passar o aniversário de casamento na Argentina. Não conseguiram embarcar, mesmo com os bilhetes em mãos. O jeito foi entrar na justiça contra a companhia aérea. Nosso bilhete estava bloqueado, sendo que todos os pagamentos estavam tudo correto, que a gente estava com extrato de pagamento, que foi tudo efetuado na data certinha, estava com voucher. Maria Helena contratou implante de prótese mamária. Hoje, aposentada, foi a uma unidade do Procon em São Paulo para pedir de volta R$ 128 cobrados indevidamente. Só que eu paguei à vista, R$ 1.674. Aí teve um aumento em junho. E quando eu fui operar agora, eles ligaram em casa falando que eu tinha que pagar essa diferença de R$ 128. Depois de 25 anos da publicação do Código de Defesa do Consumidor, o brasileiro está mais consciente sobre seus direitos. As embalagens dos produtos passaram a ter informações importantes: data de validade, peso e, no caso dos alimentos, ingredientes utilizados, selo de qualidade em brinquedos, indicador de gasto de energia. Empresas são obrigadas a trocar mercadoria com defeito e a usar o recall no caso da indústria. Acho que tem que cobrar. É trabalhoso, né? Ficar vindo atrás. Trabalho que muito consumidor está disposto a ter. No ano passado, quase 2,5 milhões de brasileiros foram atendidos pelos serviços de proteção ao consumidor de todo o país. As principais reclamações são contra empresas de telecomunicações, telefonia móvel e instituições financeiras. Atualmente, 30 projetos são analisados pelo Congresso Nacional para atualizar o Código de Defesa do Consumidor. Um deles discute a relação de consumo pela internet. A proposta deve trazer mais proteção para quem compra pela web. Valber adquiriu um celular pela internet há 6 meses. Só que o aparelho não chegou até agora. Todas as vezes que eu entro em contato no chat online, eles vêm com a mesma desculpa, falando que vai ser entregue em breve o celular, porém até hoje não foi entregue. Eduardo Mulaer, boa noite. Boa noite, William. Eu acho que a maior preocupação agora é essa relação com a internet, né? As compras feitas pela internet. O código, como tem 25 anos, naquela época a gente não tinha tantos negócios assim, né? Não tinha mesmo. O código foi um avanço notável, ainda não resolveu todos os problemas, mesmo fora da internet, mas a própria existência dos PROCONs, por exemplo, de todo o sistema de defesa do consumidor avançou muito. E com a internet é uma arma de dois gumes, porque, por um lado, hoje é um grande comércio eletrônico, eu acho fantástico, eu me sirvo dele, principalmente para comprar livro, acredito que o Leandro também. Sim. Mas também é um instrumento de defesa do consumidor, porque hoje em dia uma empresa que não atende o consumidor, se ele vai para a internet, a empresa rapidamente procura dar uma solução. Mas ficou um vazio legislativo aí que precisa de uma proteção maior, porque ainda há muito abuso feito através da internet. Leandro Carnal, boa noite. Boa noite, William. O código veio justamente para reequilibrar essa relação aí de
o comprador e o vendedor, né? E o comprador geralmente tinha uma posição mais inferior antes do código, né? Eu acho que o código nos convida a todos nós que somos consumidores e também aqueles que fornecem serviço, vendem produtos, a uma reeducação recíproca, que o vendedor saiba que seu bom nome na praça, que o cumprimento das normas contratuais dá lucro, ou seja, o bom nome é um valor agregado, e que o consumidor também seja alguém capaz de pensar relações de cidadania através do exercício da compra. Nós estamos neste caminho que outros países avançaram mais, mas como muito bem disse o Mulaer, nós estamos num grande avanço a partir desse código. Como toda lei, ela tem que ser atualizada, mas ela foi um grande avanço e foi muito melhor do que antes. Os direitos cresceram muito e são muito mais claros hoje. O Demival Silva aqui pelo Facebook, Mulaer, entrar na justiça não basta, é preciso punir as empresas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Muitas pessoas não reclamam e as empresas acabam ganhando. Não é certo que as empresas acabem ganhando. Há muita empresa que perde, tem que pagar elevadas multas. O que há, infelizmente, ainda é um volume muito grande em algumas atividades e, basicamente, serviço, por exemplo, de telecomunicação, em que há ainda um grande desprezo. Há uma lei, por exemplo, que diz que você não é obrigado a esperar mais do que 1 minuto, que você tem que ser atendido. E é comum você esperar 20 minutos, meia hora, ou seja, a lei ainda não está sendo cumprida. Então, eu acho que o Leandro tocou num ponto fundamental aqui, que é a questão de um ponto que é basilar em todos os comportamentos, que é a questão da ética, ou seja, uma relação em que há respeito. Você respeita o seu consumidor, o consumidor respeita o que vende e que entrega o serviço, e quem não cumpre a sua parte vai ser penalizado. Eu acho que isso é fundamental em todas as áreas do comportamento hoje em dia. Agora, Karnal, quando você que viaja muito para o exterior, quando você chega no exterior e tem algum problema com algum produto, você não precisa demonstrar muito que aquele produto apresentou algum defeito para fazer a troca, né? Exatamente. E aqui no Brasil você tem que mover montanhas, né? Exatamente, porque nos Estados Unidos existe uma cultura para o bem e para o mal nos Estados Unidos do processo. Existe a noção de que os juízes podem determinar multas milionárias. Existe a noção também de fidelidade à palavra. Se ali se diz que está vendendo o melhor sanduíche do mundo, e eu não concordo com isso. Princípios de empresa americana: se você não estiver satisfeito, devolva o produto, que nós devolvemos o dinheiro. São relações onde o capitalismo, em vários sentidos, está mais desenvolvido. Eu acho que o código tem que ser atualizado, mas eu acho que a principal atualização hoje tem que ser nossa, do consumidor, de estar atento, de procurar informações, de contestar. Nós temos que ser mais chatos como consumidores, mais seletivos, e entender que cidadania não é apenas o exercício do voto, mas é também cobrar que, se está dito na embalagem que é suco ou é simplesmente uma outra bebida, tem que ter uma porcentagem fixa da fruta, só para dar um exemplo claro. Daqui a pouco teremos o bloco exclusivo da campanha do jornalismo da cultura Saídas para a Crise. Você pode enviar perguntas e sugestões pelo Twitter na hashtag Saídas para a Crise e também pode participar pelo Facebook e WhatsApp. O governo planeja desacelerar os programas sociais, inclusive o Minha Casa Minha Vida, vedete da atual administração. O brasileiro sabe que não pode esperar um imóvel cair do céu. É por isso que costuma construir onde vai morar. Com o aumento no custo de vida e o crédito mais escasso, sair do aluguel fica mais difícil. Além disso, a terceira fase do Programa Federal de Moradia Popular, o Minha Casa Minha Vida, deve sofrer cortes, como reafirmou o governo. Em maio, durante o anúncio da previsão do orçamento, já havia o indicativo de que a verba para o programa Minha Casa Minha Vida seria reduzida de quase 20 bilhões de reais de 2014 para 13 bilhões de reais este ano. Sem dinheiro para contratar um profissional, seu José, que é pedreiro, ergueu sozinho os 4 andares do sobrado onde mora na zona norte de São Paulo. A obra demorou 20 anos para ficar pronta, mas hoje ele se orgulha. Minha própria construção, né? Feito pelas minhas mãos, graças a Deus. Deus me deu força, saúde e estou aqui até agora. Dizer que a casa do brasileiro foi feita com o próprio suor não é exagero. Quase metade das habitações do país foram construídas pelos donos, sem ajuda de engenheiros ou arquitetos, segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A obra é tocada por parentes, amigos ou, no máximo, um mestre de obras. Nesta região da zona norte de São Paulo, o faça você mesmo é comum. Todos aqui na região, a maioria das pessoas fez a casa. Não tem condições de pagar a mão de obra, tá caro, né?
Aí o pessoal mesmo faz aqui. Mas seu José faz um alerta. É muito importante ter a orientação de um profissional. É importante pedir ajuda para alguém, né? Às vezes não está muito ciente do que tem que fazer, né? Sem projeto, custa mais caro, é mais inseguro, é insalubre e corre o risco de estar feito no lugar errado. Pois é, essa fala é importante, né, Karnal? Mais uma vez, o brasileiro se vira como pode para resolver uma questão que é ter o seu teto, mas e os riscos dessa construção? Quando a gente olha de fora e dá uma opinião técnica, como foi dado há pouco, ele tem absoluta razão, sem projeto é um risco. Mas uma pessoa que tem poucos recursos não está em dúvida se constrói com um grande escritório de engenharia, num projeto de urbanismo, numa área especial. Se está construindo numa área de risco, é porque não encontrou outra área para construir. Se está fazendo o próprio trabalho, é porque não tem como pagar um engenheiro. Ninguém deixa de ir ao dentista porque não gosta de um bom sorriso. As pessoas não vão ao dentista ou não buscam um engenheiro ou não buscam um advogado porque não tem recursos para isso. E essa é a realidade, não? Então, estão construindo e acabam construindo num país que, para nossa sorte, não tem terremoto, para testar essa capacidade construtiva. O problema é que a criatividade está do lado da população, mas não está, às vezes, do lado do governo. Porque o governo faz um programa Minha Casa Minha Vida, é ótimo, seria ótimo se fosse também melhor planejado, se eles dessem conta, não dão conta. Então, por que não ter um programa de apoio à população que vai construir sua própria casa? Você ajuda a achar uma localização, você ajuda a ter um projeto, ajuda a ter os requisitos básicos, porque tudo bem, digamos que não é a perfeição. A perfeição é essa ideia, que o governo vai dar casa para todo mundo. Não vai dar casa para todo mundo. Muita gente vai ter que se virar e fazer sua casa. Então, por que não ajudar, procurar urbanizar e procurar dar até um projeto e uma ajuda? A seguir, campanha Saídas para a Crise discute quando a falta de segurança atrapalha o desenvolvimento. E mais, governo entrega ao Tribunal de Contas da União as justificativas para as pedaladas fiscais. Tudo pronto que hoje no Manos e Minas tem o perfil do DJ Dandan, discoteca básica com DJ Soares e o musical fica por conta do Aláfia. É hoje aqui, Manos e Minas. O que é isso? Roteiro? Não precisa de roteiro, não. Eu sei tudo desse banco, tudo. Esse é meu banco. Eu sou cliente do Bradesco Prime há mais de 10 anos. Com o Bradesco Prime eu resolvo tudo por aqui, ó, pelo meu celular. Pelo internet banking também. Às vezes eu vou lá na minha agência para bater um papo com a minha gerente. Ela tem ótimas dicas, a gente toma um cafezinho junto. Aí fica fácil fazer propaganda do Prime, né? É praticamente um reality show. Bradesco Prime. Viver é Prime. Mas esse Peugeot 2008 é bonito. Peugeot 2008. Um carro que desafia a beleza. Bem bonito. E agora, em vez de 3, ele vem com 6 anos de garantia, a maior do mercado. É a confiança que você espera da Peugeot. E aí, vai continuar achando só? Bonito. Peugeot. Nós, mulheres brasileiras, somos subrepresentadas nos espaços de poder. É preciso mudar isso. Com a sua participação, podemos ocupar esses espaços para fazer a diferença na política, garantir a justiça social e a paridade entre homens e mulheres. Para isso, precisamos aprovar a lei que garante a reserva de vagas para as mulheres nas eleições municipais. Nós, mulheres do PSB, estamos comprometidas com isso. Não se preocupa com a arbitragem. Neste sábado, atenção, bola rolando aqui na Rua Javari. no campo, bate-bola de craques. Eu drible, chute, corrida, defendo, ataco, apoio, uma potência incrível nos dois pés. Fora dele, bate-papo de amigos. Você olha o cara e você sabe se ele entende ou não de bola. Um grande time de atores. Eu vi estrela. Em um clássico do cinema nacional. Tem as cores que eu defendi. Boleiros, era uma vez o futebol. É sem dúvida, até certo ponto surpreendente. Neste sábado, meia-noite, no Cine Brasil.
Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para apurar como a prefeitura aplica o dinheiro arrecadado com multas de trânsito. Só este ano o valor deve passar de R$1 bilhão. É uma estimativa 32% maior que a previsão original de R$ 902 milhões. Só no primeiro semestre, a Companhia de Engenharia e Tráfego aplicou mais de 6 milhões de multas, que somaram mais de R$ 500 milhões. Os promotores querem verificar se o dinheiro está sendo investido em ações para melhorias no trânsito. A Defesa Civil deve ajudar na reconstrução das casas destruídas pelo forte temporal em Panorama, no interior de São Paulo, ontem à tarde. 6 pessoas ficaram feridas. Os ventos de até 120 km por hora derrubaram casas, postes e até um caminhão. As famílias desabrigadas foram acolhidas numa escola municipal. A Comissão Nacional da Verdade revelou hoje os autores do atentado à bomba na sede da OAB no Rio de Janeiro em agosto de 1980, durante a ditadura militar. 4 testemunhas disseram que os 2 sargentos e um coronel do Exército fabricaram a bomba que deveria ser entregue ao então presidente da Ordem. Mas o envelope explodiu nas mãos da secretária Lida Monteiro, que morreu a caminho do hospital. Apenas um dos militares está vivo. O Exército não quis comentar o caso. Campanha Saídas para a Crise, uma parceria da TV Cultura com a OAB Seção São Paulo, Instituto de Estudos Avançados da USP e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na próxima segunda-feira e terça-feira, o Seminário Saídas para a Crise vai reunir na sede da OAB representantes dos mais diversos setores da sociedade em um amplo debate. Estarão presentes o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o senador Romero Jucá, o jurista Modesto Carvalhosa, a subprocuradora-geral da República, Janice Ascari, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o empresário Jorge Gerdau, o físico José Goldenberg, o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, o presidente da Assembleia Legislativa, Assembleia de São Paulo, Fernando Capês, o presidente da OAB, Marcos da Costa, e o presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça, entre outros. As discussões vão resultar num documento com propostas para o Brasil. E você pode participar, pode fazer a sua inscrição para o seminário pelo telefone, código de São Paulo 11 3291 8191. E também pode participar agora desse debate pela nossa hashtag Saídas para a Crise. Falta de segurança é apontada como um dos entraves para o crescimento do Brasil. E este é o tema da reportagem de hoje da série Saídas para a Crise. Parece cena de guerra, mas foi gravada no Brasil, um país considerado pacífico. Aqui, a violência mata mais por dia do que o confronto entre Israel e Palestina. Não é um caso isolado, nem exclusivo das metrópoles. Eu já fui assaltada dentro do ônibus. A gente tem medo, né, de andar com celular, essas coisas. Por exemplo, eu saí agora, nem celular eu trouxe, né? Com medo. 81% dos brasileiros ouvidos numa pesquisa do Datafolha disseram ter receio de ser assassinados. E 91% temem os criminosos. Tenho medo de sair de casa, tenho medo até dentro de casa. Tá difícil, né? Hoje o pessoal mata aí por besteira. Violência que destrói famílias e que tem um impacto na produtividade do país. Os gastos na área de segurança pública chegam a quase 260 bilhões de reais por ano, mais de 5% do PIB. Destes, apenas 65 bilhões de reais são investidos em políticas públicas de segurança e com o sistema prisional. A violência, ela empobrece. A gente normalmente acha que a pobreza que acarreta a violência, mas ao contrário também é verdadeiro. Nós vemos que essas áreas muito violentas, ninguém quer investir lá. Os imóveis perdem valor. Então, até esses fatores acabam sendo atingidos pela violência. O governo federal anunciou um pacto nacional de segurança com diversos parceiros. A meta é reduzir os índices de violência em 5% ao ano, mas não estipulou o valor do projeto nem quando ele vai começar. Você construir um pacto, jogar a luz sobre esse problema, dar destaque para o problema, é uma iniciativa importante para falar, olha, a gente tem um problema, morrem mais de 50 mil pessoas aqui, precisamos meter a mão nessa cumbuca, precisamos nos unir para juntar esforços e meter a mão nessa cumbuca. Se esse problema não entra na prioridade, a gente sabe que nada vai acontecer. Enquanto o combate à violência caminha a passos lentos, programas culturais nas periferias ajudam na prevenção.
Everybody feels the way I do about you now. Em Teresina, o Movimento pela Paz na Periferia oferece cursos e oficinas para 1.200 jovens. A ideia surgiu de pessoas que passaram pelo mundo do crime. Grande prioridade hoje é atender os jovens que estão na criminalidade, nas gangues, traficando, cometendo pequenos delitos ou grandes delitos. Aqui na Zona Sul da capital paulista, um projeto cultural vem há mais de 20 anos, ajudando a transformar a vida de moradores de uma região que já foi considerada a mais violenta do mundo. Desde 1994, a Casa do Zezinho oferece cursos, oficina, lazer, esporte e cultura. São 1.500 atendidos que encontram oportunidades aqui. Porque tem as atividades que eu amo, que é a capoeira, uma delas o vôlei, a quadra, a piscina. Tem várias atividades legais. A Aline decidiu fazer corte e costura. Para mim, poder aprender uma profissão no futuro, ter uma chance no mercado de trabalho. Toda a estrutura do projeto foi financiada por doações. Hoje, a prefeitura colabora com 20% dos gastos de manutenção. Não tem um lazer no bairro, né? O bairro é violento, né? E se o jovem não tem algo que chame a atenção dele, que conquiste ele para estar ali semanalmente, né? Fica um pouco complicado. Oportunidade é uma palavra-chave para o Brasil passar a ser mais identificado com cenas assim. Projetos sociais que ampliem a visão das pessoas, a visão dos jovens desses locais, que abram portas para trajetórias distintas da trajetória criminal, é fundamental também para tranquilizar o ambiente. A reportagem mostrou que os gastos com segurança chegam a 5% do PIB, né, essa média. E ainda estamos inseguros. Onde é que está errado, Mulaia? Eu diria o seguinte, William, o gerenciamento está todo errado. Um dos problemas do Brasil que se consolidou na Constituição foi o excesso de corporativismo, ou seja, todo mundo pensa na sua corporação e não num conjunto que funcione. Então, eu diria o seguinte, o Judiciário pensa como Judiciário, o Ministério Público como Ministério Público, a Polícia Civil de um jeito, a Militar da outra, e cada um quer preservar a sua prerrogativa, o seu orgulho. De um lado, é natural, mas se ninguém olhar para o conjunto, você vai continuar com a disfunção social. Então, eu digo o seguinte, há pequenos nós em cada cantinho. Se alguém olhar um pouco de fora e for cortando esses nós, e for trabalhando nessa linha de educação, de integração, de fazer o ser humano se sentir valorizado e não um lixo numa sociedade que não olha para ele, eu acho que há muitos caminhos de solução nesse sentido, especialmente em matéria de segurança. Uma educação da juventude, um contato melhor com a polícia, uma polícia mais amiga, em que o jovem seja informado, que ele... Quais são as consequências se ele pisar na bola? E, por outro lado, que ele não tem que ter medo daquela polícia que está ali também para ajudá-lo. Eu acho que isso pode melhorar muito o funcionamento dessas instituições. Mas eu acho que precisa coragem para enfrentar isso, porque... Como na educação e como na saúde, nós temos gravíssimos problemas de gerenciamento. Com a verba que nós temos, daria para fazer uma segurança muito melhor. Eu brinco, né? O trânsito de São Paulo, quando começou a ficar caótico, inventaram a CET, que era uma companhia de engenharia de tráfego, para orientar das soluções científicas. Não existe uma companhia de engenharia de segurança. Cada um faz da sua cabeça segurança e não há um planejamento mais profundo disso. Eu acho que a gente precisava caminhar, planejamento, integração, uma formação melhor e, mais uma vez, ética do cidadão, ética dos organismos de segurança. Você acha, então, que aí há um distanciamento entre o município, o Estado e a União? Eles deviam conversar sobre isso, fazer um plano único, é isso, Eu acho que todo mundo sabe conversar e não é porque marginalizar o município. O Estado, como tem o monopólio da segurança pública, ele não quer passar poder para o município. O município já tem guarda municipal. Se o município pudesse exercer um pouco mais de poder de polícia, eu acredito que 50% do problema estaria resolvido. Karnal, a violência, a gente até viu também na reportagem, prejudica o desenvolvimento do país, é claro, né? As empresas não se estabelecem em qualquer ambiente, em qualquer lugar, as lojas não se abrem na periferia, onde precisa de mais incentivos de negócios, né? Bem,
autoridade para falar disso, que já começou, o Mulaek foi secretário de Segurança. Eu falo como um amador que vive a experiência da insegurança urbana e observa como historiador. Eu gosto muito dessa série que estão fazendo aqui na Cultura, porque um certo pessimismo neste momento, meu e de todo o país, que acha que a única saída de fato para a crise é o Terminal 3 de Cumbica. Ou seja, a saída para a crise é pegar um avião e ir para fora. Mas é preciso dizer, talvez corrigindo um pouco alguns enfoques que aparecem na grande imprensa, que a violência não é a violência das comunidades periféricas ou a violência do marginal de rua. A violência é generalizada, é o roubo que o marginal de rua provoca no cidadão comum e é o roubo que o grande empresário provoca no Tesouro Nacional. A violência é de ricos e a violência é de pobres, porque às vezes a gente parece discutir apenas a violência das comunidades, que é uma parte deste processo. E um dado otimista, né? Estamos numa sexta-feira, perto do Ano Novo Judaico, vamos ser otimistas. Quando eu faço atitudes concretas, específicas, como criar a Lei Maria da Penha, como criar delegacias da mulher, fazer campanhas públicas, a violência sobre a mulher começa a aparecer na grande imprensa, as pessoas denunciam mais e o avanço é extraordinário, apesar de ainda ser assustadora a quantidade de atos cometidos contra as mulheres. Violências contra as pessoas na rua, violência contra as mulheres, violência contra as crianças e há, em vários sentidos, há atos concretos que estão melhorando isso. Então, eu acho muito importante fazer o que se está fazendo aqui na Cultura, que é discutir, reunir pessoas variadas, experiências variadas, para a gente poder responder racionalmente a um problema que não caiu do céu, não surgiu na natureza humana, mas é um problema político e social. E se resolve isso com discussão, educação, medidas de coerção e medidas de consenso também. Muito bem, participação aqui, a sua participação pelo Twitter, pela hashtag Saídas para a Crise, ou então pelo Facebook e WhatsApp. O Enio Torres Granel participa aqui pela hashtag. O engraçado é que passamos boa parte de nossas vidas ouvindo que o Brasil é um país pacífico por não entrar em guerras. O Johnny Rock, ele fala assim, sem combater a impunidade a partir de 10 anos, como é na Inglaterra, e sem investimentos em educação, não há saída. E um último questionamento aqui, Mulaek, que eu acho que serve para o debate, do Nelson Sangama. Ele acha que uma das saídas para melhorar a segurança pública é priorizar a investigação de homicídios. Aí já aconteceu o crime, né? Eu acho que a prevenção é o fundamental, mas a investigação do homicídio também é importante e não pode ser apurar apenas 1% dos homicídios que acontecem. Mas pensando um pouco mais global, eu acho também, como diz o Karnal, que é importantíssimo esse papel que assumiu a TV Cultura de procurar saídas para a crise. Porque, aparentemente, no presente momento, os governos não estão procurando saída para a crise. Estão querendo ver como é que vão se sair da crise eles, de alguma maneira. Mas, pensando em violência, uma das maiores violências nesse país é o sistema penitenciário, que é a ponta do sistema de segurança. Outro dia eu vi que um deputado apresentou um projeto propondo separar os presos por tipo de crime, né? Aí eu acho que ele não sabe que na Constituição do Império, que o Dom Pedro otorgou em 1824, estava escrito que as cadeias serão limpas e bem arejadas e os presos separados por categoria e por idade. Então isso está prometido desde o Império e ninguém cumpre, quer dizer, é um desmazelo, é caro, também falta um sistema melhor de gerenciamento e, ao mesmo tempo, é totalmente improdutivo. Tanto que, no sistema de corporação, os presos organizaram a sua corporação para se preservar lá dentro, que foi o PCC, e, claro, aí se expandiram para fora e comandam a criminalidade. Então, você vê, quer dizer, se o Estado não consegue cuidar do problema, surgem soluções que são péssimas para nós. Vamos conversar com o gestor cultural Inácio Pereira dos Santos Neto, coordenador de cultura da Fundação TID Setúbal. Ele participa de um sarau com estudantes em São Miguel Paulista, extremo leste da cidade de São Paulo, e está na companhia do repórter Ricardo Ferraz. Bom, boa noite a todos. Ricardo, eu toco a bola para você, mas a gente gostaria de saber essa experiência de levar cultura e lazer para as periferias, para regiões mais violentas, né?
Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha só, o sarau que estava acontecendo aqui já acabou. Agora, até agorinha há pouco mesmo, os estudantes estavam recebendo várias apresentações de poesia, de dança, esquetes de teatro. E o Inácio é quem tem muito a ver, porque o evento está sendo feito pelo Movimento Aliança da Praça em parceria com a TID Setúbal. Inácio, de que maneira esse tipo de ação cultural na periferia das grandes cidades pode contribuir com uma prevenção à violência? Eu acho que o jovem ele precisa de protagonismo, né? Esses espaços, esse projeto, ele dá vazão a esse protagonismo, tanto do ponto de vista do coletivo que organiza isso, que é o MAP, como você comentou, que tem levado essa manifestação, e tem escolas, por exemplo, como o Dom Pedro, que abre as portas para receber esse tipo de projeto. Acho que por isso que é importante dar esse espaço de protagonismo. Acho que os saraus hoje são mais de 70 na Grande São Paulo, e esse espaço de arte e cultura, que ocupa as praças também, como o próprio MAP, né, no seu próprio nome, também tem humanizado esses espaços da praça. Eu acho que humanizar esses espaços a partir da arte e cultura é um elemento fundamental, e para isso, lógico, a gente precisa criar esses projetos para que a gente ofereça protagonismo e que esses projetos sejam construídos por eles. Falta escala, é preciso que isso aconteça mais. Exatamente. Acho que os editais públicos eles são fundamentais e têm ajudado a fomentar essas ações, porém, nós precisamos de muito mais do que isso. A gente precisa de uma escala de atuação no território, porque existem milhares, são mais de centenas de coletivos culturais na cidade que demandam desse recurso, e às vezes esse projeto funciona durante 6 meses ou 1 ano e não tem continuidade disso. Daí é necessário pensar numa atuação ou em editais que permitam a continuidade dessas ações e, como esses jovens aqui hoje, eles ofereceram inclusive protagonismo para os adolescentes da escola, que também participaram, subiram ao palco e falaram suas poesias. Acho que é por aí que a gente consegue também combater muito a violência a partir de oferecer protagonismo para o jovem. Agora, se é uma questão de oferecer protagonismo, o Jornal da Cultura está aqui para isso. O pessoal do MAP pediu para participar de uma maneira diferente aqui do nosso jornal. Vamos lá? E aí, Movimento Aliança da Praça? Esse é o Islando! Corre! Se não quer menor insano assumir na cena do obsceno, então dê aceno ao ensino. Quem disse Deus ajuda quem cedo madruga, nunca deve ter estudado em escola pública. Uma lágrima caiu. Alguém ali viu? Porque ninguém viu quando a lágrima saiu. Século XXI. Pessoas não entendem errado, pessoas entendem o que querem. Alguns poemas nascem de pessoas, algumas pessoas nascem de poemas. Você fez tanto doce que hoje eu sou diabético. É isso aí, William. Voltamos com vocês e muita poesia aqui no Jornal da Cultura hoje. Muito bom, Ricardo. Boa manifestação, muito bom. Parabéns. O Bernardo Tavares aqui está dizendo, investir em educação, cidadania, valorização de comunidades e medidas redutoras da desigualdade econômica e social. Esse projeto, William, é um espetáculo. Essa é a solução. Porque o maior bem para as pessoas não é o tênis que você pode roubar. O maior bem é o bem cultural, é você ser reconhecido como uma pessoa que tem valor, que é capaz de exercer alguma coisa, você ter o seu espaço na vida. Então, esse projeto é a solução. Você pondo estrutura de lazer e cultura na periferia e abrindo esse acesso, você corta 50% da violência, com certeza. Ô, Karnal, você que é um lutador aí para levar cultura, conhecimento para as pessoas, hein? Eu vi que você gostou desse movimento, né? Acho que o principal ponto que me emociona até é ver gente que certamente ganha muito mal, que certamente não tem incentivo, como era o caso deste organizador, que doa seu tempo e faz um projeto de vida em cima disso. E ao fazer isso, faz uma diferença brutal na vida das pessoas. Enquanto houver esse tipo de brasileiro, nós ainda temos uma saída que não seja o Terminal 3 de Cumbica. Vamos colocar um outro tema nesse debate aqui. A Polícia Federal quer que o ex-presidente Lula fale sobre os desvios na Petrobras. Se o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, aceitar o pedido, Lula será ouvido para esclarecer temas levantados na Operação Lava Jato. O pedido foi feito pelo delegado da Polícia Federal, Josélio Azevedo de Souza. Segundo ele, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Iosef presumem que o ex-presidente tivesse conhecimento dos desvios na Petrobras durante o mandato. Por isso, seria necessário ouvir o próprio Lula. O petista está na Argentina, onde participa da campanha presidencial de Daniel Scioli, candidato de Cristina Kirchner. Ele se mostrou surpreso com o pedido. Eu não sei
Déjame que comunicar a você, não me comunicaram, pô. É uma pena. O envolvimento do nome de Lula nas investigações da Lava Jato pode fragilizar ainda mais o governo Dilma Rousseff. Interlocutores da presidente dizem que ela estaria em busca de nomes para substituir Aloysio Mercadante na Casa Civil. Dilma nega e diz que Mercadante está cumprindo bem o papel. O ministro-chefe da Casa Civil é uma espécie de braço direito da presidência. Mas, no Planalto, Aloysio Mercadante é visto como centralizador e alguém com pouco jogo de cintura. Além disso, partiram dele algumas decisões que repercutiram mal no meio político, como o envio para o Congresso de um orçamento com déficit de 30 bilhões e meio de reais. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, é apontado como favorito para assumir o posto. Falta unidade, falta liderança, falta convergência e o pior de tudo, falta um plano de ação capaz de tirar o país da crise. E a Advocacia Geral da União entregou hoje as novas explicações pedidas pelo Tribunal de Contas da União sobre as chamadas pedaladas fiscais, manobras para reduzir o rombo nas contas públicas no ano passado. O governo repetiu o argumento apresentado na primeira defesa de que gestões anteriores adotaram a mesma prática. O parecer do TCU será apreciado pela Câmara. Uma eventual rejeição das contas de 2014 torna possível um pedido de afastamento da presidente. O TCU sempre foi conivente com esse tipo de comportamento, só que agora está mudando. Está mudando não só a configuração do TCU, mas como também a sua força de órgão fiscalizador. Mulaia, o balanço da semana política. Uma bagunça. Eu fiz uma brincadeira, Mulaia, que você não vai conseguir fazer esse balanço. Não, eu acho que consigo, porque o que acontece é o seguinte, a crise está chegando num paroxismo. Você sabe que eu sou muito calmo. Eu tenho uma vizinha, a dona Rosa, ela diz, mas você é muito manso na televisão, você precisava ser mais bravo. Eu não sou bravo, eu sou analítico. E o que eu vejo é que a coisa está complicando. Quando você pega o Le Monde ontem, tem uma matéria da Claire Gatinois, que ela começa assim, o título... O calvário de Dilma Rousseff, a chefe de Estado mais impopular da história da democracia no Brasil. Você abre o The Guardian agora à noite em Londres, a capa, o presidente Lula, no seu gabinete ainda presidencial, e dando essa notícia. E está uma confusão. Quando a gente vê a notícia, como eu vi na internet, tudo isso, parece simples. Não, o delegado pediu. Não é que o delegado pediu, o delegado apresentou num inquérito que corre em Brasília, que está no Supremo, porque envolve deputado e senador, ele apresentou um relatório enorme, extenso, em que ele faz um verdadeiro strike. Quer dizer, ele diz que tem o Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, está envolvido, que o presidente Lula pode estar envolvido, cita vários ministros, e ele pede, então, autorização ao ministro Yori Zavascki do Supremo para ouvir essas pessoas. E aí tem um fato novo que, de alguma maneira, conflita. Porque até agora a Lava Jato é transparente, quer dizer, todos os depoimentos colhidos ontem em Curitiba estão na internet à disposição da população. No Supremo tudo era transparente e hoje o ministro Yori Zavascki, nesse inquérito justamente, decretou sigilo e talvez para tentar circunscrever esse escândalo com a citação de tantos ministros e do próprio presidente Lula. Agora, são as coisas do Brasil, né? Ele decretou sigilo, mas se você entrar, por exemplo, no blog do repórter Matheus Leitão, está lá na íntegra o inquérito. Eu já baixei o inquérito inteiro, pude ler toda a declaração do delegado, mas daqui para frente possivelmente vai haver um sigilo aí para proteger um pouco. Mas a crise... Enfim, está chegando num ponto culminante, eu diria. Curiosamente, o vice-presidente vai à Rússia descansar uns dias, quer dizer, vai trabalhar, mas vai descansar um pouco dessa fofoca de Brasília, desse clima horroroso que está lá. A pressão contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está crescendo com a delação do Fernando Baiano. Então, eu acho que a crise... incrivelmente, é uma pena, né, ver uma presidente eleita, uma mulher presidente, se ver, de repente, nessa situação e sem conseguir uma saída, digamos, tranquila para a situação, sem conseguir dominar a economia, a crise de valores e a própria crise política. Nós não estamos bem, muita coisa vai acontecer e muito rápido. Pela hashtag Saídas para a Crise aqui, o Everton Messias, será que o Lula sabia? Acho que ele não faria isso com o seu povo. O Mauro Vieira Sena, só os petistas acreditam que o Lula não sabia de nada.
E o Alberto Araújo, o problema é que a educação abre os olhos do povo e isso não interessa a muitos políticos. Que bagunça virou o Brasil, não é, Karnal? Agora, como você é um historiador, eu queria que você falasse do futuro. Qual que é a saída para essa crise? Vocês gostam de perguntar, né? O jornalista adora perguntar o futuro. Nós estamos pensando sobre o bastidor, falando exatamente isso, né? O Padre Vieira escreveu uma história do futuro, a história é um profeta virado com as costas para o passado. A história não pode fazer profecia, ela é absolutamente não científica. Eu não posso estabelecer conclusões sobre fatos não ocorridos, mas mais pelo senso comum do que pelo senso analítico do historiador, eu concordo que nós estamos chegando ao paroxismo da crise, estamos chegando ao ponto máximo em que acho que o grande dano para a nação não se trata apenas de punir as pessoas envolvidas, é que aqueles que devem tomar decisões estão sangrando em público e estão sem condições políticas, sem apoio do Congresso, sem apoio da população. Então, quando você tem o motorista de um ônibus que não pode dirigir, independente se ele quer ou não dirigir de fato, é muito grave para o Brasil. Então, muito além de Lula e de Dilma, muito além dos críticos de Lula e de Dilma, o que me preocupa neste momento somos nós, a nação brasileira, que está acéfala neste momento e, no entardecer, é o momento que surgem os grandes monstros. Né? Eu tenho medo das soluções que este entardecer da razão política provoque no Brasil. A agência de risco Standard & Poor's rebaixou a nota da cidade do Rio de Janeiro, mas manteve o grau de investimento, espécie de selo de bom pagador. No caso dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, a agência baixou a nota e reduziu o grau de investimento. A previsão é que o cenário negativo se prolongue até 2016. E depois de ter a sua nota rebaixada pela agência de risco Standard & Poor's, a Petrobras estuda um corte de 10% nos investimentos previstos para este ano. A estimativa é que o valor fique abaixo dos 26 bilhões de dólares. A estatal ainda enfrenta um endividamento de mais de 300 bilhões de reais. Em nota, a Petrobras disse que seus investimentos não serão afetados com o rebaixamento porque não tem cláusulas atreladas ao rating das agências classificadoras. A Petrobras, maior empresa, uma das maiores empresas do Brasil, nessa situação, como fazemos para sair dessa crise, Mulaé? Olha, quem sou eu para dar solução nessa altura? Como diz o Karnal, quer dizer, eu acho que precisa a gente ter um pouco de distanciamento nesse momento e não pensar só em pessoas. Quer dizer, eu acho que é uma crise grave que atingiu valores. Ninguém acredita mais muito em ninguém. Então, nós temos que começar a reunir, talvez, pessoas que acham que é possível reconstruir a nação, reconstruir o Estado, a partir de um gerenciamento concentrado e inteligente. Não pensar nada em soluções míticas, mitológicas. Hoje, aliás, eu vi um post que eu gostei muito, dizia assim, o período de 64 a 85, né? No tempo da ditadura militar era melhor ficar quieto, era melhor se passar longe da polícia, enfim. E, na verdade, não adianta ter esses mitos que a ditadura era melhor. Teve algum avanço na área econômica, mas o clima geral era péssimo. Felizmente, nós chegamos, a partir de 88, a uma Constituição democrática. Nós estamos lutando para construir essa democracia. A democracia no Brasil é jovem, tem percalço, nós estamos vivendo um desse percalço, nós estamos vivendo uma crise aguda, mas nós temos que pensar em como melhorar essa democracia e convocar gente boa aí para procurar achar soluções. A campanha Saídas para a Crise prossegue amanhã no Jornal da Cultura, edição de sábado. A reportagem especial vai tratar do Pacto de União Nacional. Inscreva-se para o seminário Saídas para a Crise na segunda-feira e terça-feira que vem pelo telefone 11 3291 8191. Em instantes, Cuba liberta 3.500 presos antes da visita do Papa Francisco e mais refugiados se espremem para tentar pegar comida jogada por policiais húngaros. A TV Cultura convoca você para um amplo debate, Saídas para a Crise, uma campanha especial visando ao crescimento do Brasil e ao combate à corrupção.
Durante as próximas semanas, na nossa programação, reportagens e entrevistas sobre o tema no JC Primeira Edição, discussões com especialistas e autoridades no JC Debate e uma série especial de reportagens no Jornal da Cultura. Participe das enquetes e envie suas perguntas. Saídas para a crise. Representação popular em prol de uma agenda positiva para o Brasil. Pronto, os comprimidos, o creme, o xarope e o preço. A senhora vai pagar como? Ô, vozinha, a senhora não tá vendo que isso aí tá o olho da cara? Ele é meio laranja, né? Olho. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Se a senhora entrar no ultrafarma.com.br, a senhora consegue comprar com até 90% de desconto e ainda recebe em casa, vó. Então, vovó, vai levar ou não? Não. Esse é irmão desse, seus olhudos. Fuja de quem cobra o olho da cara. Ultrafarma, porque economizar também faz bem para a saúde. Com parcerias público-privadas e novas concessões, o governo federal vai investir mais de 198 bilhões de reais em 7.000 quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos. Uma infraestrutura de transporte mais integrada e moderna para escoar a produção com menor custo, mais agilidade e competitividade. Programa de investimento em logística. O Brasil vai seguir avançando. Que sou esse tipo de garota. Eu já ouvi dizer. Nosso produto é bom. Adoro meu trabalho. Você está diante dos melhores homens da propaganda de Nova York. Não, do mundo. A Operação Lava Jato descobriu 84 empresas fantasmas que serviam para a lavagem de dinheiro. Mas a pergunta que fica é a seguinte: como, diante de tanta burocracia para se começar um negócio no Brasil, essas empresas foram criadas? Para Fabrício, abrir a própria empresa de tecnologia foi um teste de paciência. Vai à junta comercial, entrega documentos, recebe protocolo, espera 10 dias, volta, pega a fila e, se faltar um comprovante, começa tudo de novo. O que deixa a gente até indignado é que a pessoa que 10 dias depois vai te dizer que faltou um documento é a mesma que recebeu os seus documentos 10 dias atrás. Então, você se pergunta, poxa, mas por que você não me ajudou a conferir quando você recebeu os meus documentos? Para abrir uma empresa no Brasil é necessário mesmo, olha, uma boa dose de paciência, já que todo o processo leva em média 107 dias. Em alguns países, tudo pode ser resolvido em apenas um dia ou em algumas horas. O problema é que todo esse cuidado na hora de avaliar a papelada na abertura não significa uma maior fiscalização sobre a atuação dessa empresa. A atual etapa da Operação Lava Jato descobriu 84 empresas de fachada que pagariam propinas a partidos políticos, agentes públicos e intermediários. Desse total, 55 movimentaram mais de 2,5 bilhões de reais entre 2009 e agosto desse ano. Para o esquema acontecer, são utilizados os conhecidos laranjas, pessoas que se tornam donas de empresas que não existem ou que servem para lavar dinheiro. Olhando só para a documentação societária, não dá para dizer que está havendo fraude, né? Então tem que ser feita uma investigação mais aprofundada, tá? Ver se, por exemplo, o patrimônio daquela sociedade é compatível com o patrimônio pessoal do sócio, o que é um tipo de averiguação que não é feita pela junta comercial. E existe também a falsa sensação de que, quanto maior for a burocracia, maior é a garantia da idoneidade. E bater carimbo, por exemplo, né? A gente cumprir exigências, a gente fazer registro, dá aquela sensação de que o registro foi feito de maneira adequada e que absolutamente tudo foi checado. O problema é que existe uma tendência aí de tudo que é muito burocrático, ele também levar à corrupção. Ela dificulta para quem quer fazer certo e, por outro lado, cria-se uma indústria da facilidade para quem quer fazer errado. Isso, a burocracia não impede a corrupção, né?
Não, de jeito nenhum, pelo contrário, ela nasce para tornar indispensável um serviço acessório e até nocivo. Apesar do esforço do Estado, algumas pessoas têm tido iniciativa de criar sua própria empresa, mas o Estado é um elemento burocrático que, em nome da fiscalização, cria entraves quase intransponíveis. É uma tradição ibérica, burocrática brasileira que a gente nunca superou. Tivemos até um Ministério da Desburocratização no momento, que terminou porque estava ficando excessivamente burocratizado. Eu acho que esse é um dos maiores males do Brasil, essa burocratização. Abrir uma empresa, você devia abrir em 24 horas, em 48 horas e acabou. Não tem que complicar, fechar da mesma forma, 48 horas. Não tem motivo para não cortar esses nós, para fazer uma revolução nessa burocracia. Não sei por que sustenta isso. O Ministério da Desburocratização fez um avanço notável. Chegou uma hora o governo cansou, na verdade, e achou que deixa como está. Então, o Brasil é um país do deixa como está. Nós temos que mexer, nós temos que mudar, nós temos que enfrentar o nó. Mulher, no bloco anterior, nós falamos da questão aí da Polícia Federal pedir ao ministro Teori Zavascki para ouvir o Lula no Supremo Tribunal Federal. As pessoas perguntaram aqui, por que o Lula tem foro, o ex-presidente Lula tem foro privilegiado? O Juraci de Porto Velho perguntou, o Robson de Pirassununga, a Anélia Franco de Goiânia e várias pessoas. Explica pra gente aí. Na verdade, ele não tem foro privilegiado. Não, é claro. O presidente Lula definitivamente não tem foro privilegiado. O que acontece? É que existe um inquérito que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nesse inquérito estão sendo investigados, são parlamentares. Os parlamentares têm foro privilegiado. Num determinado momento do inquérito, que corre perante o Supremo, ou seja, o Supremo, o delegado não é o dono do inquérito, é o Supremo que é o dono do inquérito. As diligências que o delegado vai fazer têm que ser autorizadas pelo ministro relator, que é o ministro Teori Zavascki. Então, hoje, o delegado pediu para ouvir vários ministros, ex-ministros, deputados, ex-presidente Petrobras, e no hall, na lista, veio o presidente Lula. E não só, ele pediu, como ele faz várias afirmações de que ele tem elementos que o convencem de que o presidente Lula foi diretamente beneficiado pelos desvios da Operação Lava Jato. Agora, se o Supremo autorizar, o presidente Lula vai ser ouvido na Polícia Federal. E se o Ministério Público concluir que o presidente Lula está envolvido, ele vai oferecer uma denúncia contra ele, mas não no Supremo, na Justiça Comum, eventualmente até na Lava Jato, em Curitiba. Ou seja, ele não tem foro privilegiado. É que no bojo de uma investigação que tem gente com foro privilegiado, resolveram ouvi-lo até como testemunha, eventualmente. Muito bem explicado, então. Diogo Moba aqui, falando ainda sobre corrupção. Sobre burocracia, ele fala que burocracia só serve para criar dificuldades e depois vender facilidades. Burocracia não garante, salva ou ajuda ninguém. Cuba soltou mais de 3.500 presos considerados de baixa ameaça à sociedade uma semana antes da chegada do Papa Francisco ao país. A medida beneficia idosos, jovens com menos de 20 anos e sem antecedentes criminais, mulheres e estrangeiros que podem ser repatriados. É a maior libertação de presos no país desde a Revolução de 1959, que levou Fidel Castro ao poder. Na Venezuela, o líder de oposição Leopoldo López foi condenado a 13 anos de prisão por conspiração contra o governo e por incitar violentos protestos no ano passado. 43 manifestantes morreram. A comunidade internacional condena o julgamento e a defesa diz que vai recorrer da decisão. ...107 pessoas morreram e 238 ficaram feridas depois que um guindaste caiu sobre a mesquita de Meca, na Arábia Saudita, durante uma tempestade. Anualmente, mais de 13 milhões de muçulmanos visitam a mesquita para a peregrinação conhecida como Hajj, realizada no último mês do calendário islâmico. Imagens mostram policiais jogando comida para refugiados em um alojamento do governo na Hungria. O país é uma das portas de entrada da Europa para imigrantes que fogem das guerras e da fome no Oriente Médio e na África. A situação dos refugiados piorou depois que o governo austríaco fechou a estrada com a Hungria. Karnal. Bem, hoje que a gente está lembrando o aniversário do atentado às Torres Gêmeas, hoje que também é o aniversário da queda de Salvador Allende,
no Chile. Nós voltamos à América Latina. Quando o Papa João Paulo II visitou Cuba, o governo de Fidel Castro, naquela ocasião, reinstituiu a festa do Natal, que tinha sido proibida, libertou vários presos. E, aparentemente, pelo que nós sabemos, o Papa Francisco teve um papel determinante nas negociações entre Cuba e o governo dos Estados Unidos. Então, é um bom sinal. Cuba começa a abandonar a dureza do regime, começa a se aproximar de um diálogo maior, inclusive com seus tradicionais inimigos. É um bom sinal que está. E as cenas sempre impressionantes de um genocídio que está ocorrendo com essas populações que fogem da Síria, que fogem da África e de outros lugares, e que a Europa também se assusta com essa massa que está chegando à Europa quase de forma descontrolada. É uma coisa que eu já disse várias vezes, nós somos muito solidários com os grandes massacres dos passados, com o Holocausto judaico na Segunda Guerra, com o massacre de armênios na Primeira Guerra, com o Tutsis e o Tutsi matando em Ruanda e Burundi, mas temos uma dificuldade um pouquinho maior de trabalhar com genocídios em curso, com massacres em curso. E está ocorrendo um terrível equívoco de humanidade com esta migração em massa de gente desesperada para a Europa. Em relação a Cuba, você sabe que eu tive uma experiência muito interessante. Em 87, eu estive em Cuba numa viagem oficial a convite do ministro Brossard. E eu tive a oportunidade de conhecer o sistema penitenciário cubano, porque lá há uma peculiaridade. Como o Fidel Castro esteve preso, ele resolveu fazer um sistema penitenciário mais suave, digamos assim, né? Então, eu visitei algumas penitenciárias todas limpas, organizadas, etc., com uma disciplina muito severa. Mas aí eu pedi que eu queria ver as velhas prisões de Havana, onde estavam os presos políticos, e aí não me deixaram. Mas eu escrevi um relatório na época contando. E essa questão da imigração, isso é uma coisa que pode mudar o mundo. Isso é uma bomba relógio e não é o medo da invasão que a gente tem que ter, é o medo do que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Quer dizer, o que está acontecendo, que está havendo um tal deslocamento, um tal desajuste. Esse também. Essa é outra crise, não tem nada a ver com a nossa crise política, mas é uma crise mundial de um mundo que está muito desequilibrado em termos de movimento de população, de acolhimento e de respeito ao ser humano. Em instantes, minuto de silêncio marca homenagem às vítimas do 11 de setembro. Hoje no Metrópolis, muito cinema. Sexo explícito 3D, Fernanda Montenegro no filme de Domingos de Oliveira. Tem ainda um forte candidato ao Oscar e documentário brasileiro. O diretor Carlos Nader, do premiado Homem Comum, é nosso convidado. Às 11 da noite. 3 anos de garantia total e baixo custo de manutenção. Quanto vale? Um motor potente e econômico. Quanto vale? E contar com a maior rede de concessionárias do país. Quanto vale? Up 4 portas completo por apenas R$ 35.990 com taxa zero em 24 meses. E novo Fox Rock in Rio 1.6 completo por apenas R$ 46.990. Aproveite! Volkswagen Vale. Quando o regime é monarquia, a moda é anarquista. Quando tudo é extravagante, a moda é minimalista. Quando o foco é trabalho, a moda é lazer. Quando o mundo está em guerra, a moda é paz. A moda sempre buscou vários caminhos. Coleção Folha Moda de A a Z. Todo domingo um livro com os estilistas que revolucionaram a moda. Na compra do primeiro, grátis um glossário de tecidos. Colecione. Se o assunto é polêmico, se gera dúvidas, ele precisa ser discutido. De segunda a sexta, 12h30, com representação 1h. JC Debate, o espaço para você conhecer diferentes opiniões e formar a sua. São mais de 20 milhões de clientes satisfeitos que usam as parabólicas da Century. Veja por quê. Sinal de TV grátis de verdade. E o sinal analógico continua. Mais de 30 canais analógicos ou mais de 50 canais digitais. E você está esperando o quê para ter a qualidade do melhor sinal de TV aberta para a sua casa? Century, o Brasil se liga aqui. Domingo. Viajei o mundo todo para filmar esta série e devo dizer que nunca vi nada assim.
o último episódio da série Ascensão do Dinheiro. Os impactos do casamento econômico entre a China e os Estados Unidos, a Chimérica. Se continuarem nesse ritmo, logo serão a capital financeira do mundo. Se você acha que a globalização financeira é um fenômeno exclusivo do século XXI, vai se surpreender. Neste domingo, 11 da noite, no Cultura Mundo. Os Estados Unidos prestam homenagem às vítimas do 11 de setembro. A tragédia completa 14 anos. Barack Obama e a esposa fizeram 1 minuto de silêncio nos jardins da Casa Branca. Em 11 de setembro de 2001, terroristas da rede Al-Qaeda sequestraram 4 aviões de passageiros. Um atingiu a sede do Pentágono. O ataque foi lembrado hoje com o badalar dos sinos. Em Nova York, os nomes dos 3.000 mortos na tragédia foram lidos no local onde as torres gêmeas desabaram após serem atingidas por outros 2 aviões. Novos prédios foram erguidos no local e também um memorial. O 4º avião caiu na Pensilvânia. Tropas americanas em Cabul, no Afeganistão, também fizeram 1 minuto de silêncio. O presidente americano Barack Obama decretou 3 dias de oração pelas vítimas do atentado. Carnal. Bem, esse atentado acabou com a ideia de Pax Americana, introduziu desde uma nova segurança dos aeroportos até uma nova geopolítica no Oriente Médio. E em função do Oriente Médio, só me resta encerrar desejando Shana Tová, Feliz Ano Novo, a todos os cidadãos brasileiros e a todo mundo de fé judaica. Shana Tová, feliz 5.776. Muito bem, Leandro Carnal, muito obrigado pela sua participação. O Mulaé só fica olhando, moleque, que cabeça é essa, né? Shana Tová também. Eduardo Mulaé, muito obrigado pela sua participação, William. Boa noite. E a gente termina falando do maior baile funk do mundo que promete agitar o Rio de Janeiro este fim de semana. Amanhã tem competição de dançarinos na estação Maracanã do metrô. E domingo tem o desafio do passarinho na praça... o desafio do passinho na Praça Tiradentes, quase parecido, né? E no Largo da Carioca, no centro. O passinho surgiu nos bailes funks, nos morros e logo conquistou toda a cidade com a sua irreverência e alegria. Assista amanhã o Jornal da Cultura, edição de sábado às 9 da noite. Acesse o nosso conteúdo, o conteúdo do Jornal da Cultura e inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/Jornal da Cultura. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Os moleques são sinistros, quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros, quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. Vai, 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 é a batalha do passinho. Vai, 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 os moleques são sinistros. E DJ, aperte o play! Arrisca pro lado.